Bom, eu gostaria de voltar um pouco e retomar a minha trajetória profissional na área da infância, que funcionou como um caminho para que eu pudesse construir esse recorte de pesquisa para o doutorado, né? Eu me lembro que lá nos idos do ano 2000, estava há menos de um ano na vara da infância, e eu me deparo com um processo de adoção cumulado com destituição do poder familiar. Era uma tia materna adotando uma sobrinha. E o que produzia aquela demanda adotiva é que havia uma denúncia de que a companheira da genitora daquela criança, que eu nomeio com o nome fictício aqui de Luana, né, teria violentado sexualmente Luana. E Luana, na época da denúncia, tinha em torno de 2 anos de idade. E aí a gente começa a fazer as intervenções, uma série de intervenções, e a gente consegue compreender a partir dos encontros tidos tanto com a genitora, com todos os tios, né, que era uma denúncia infundada, uma denúncia que essa tia que denunciou acreditava que Luana tinha sido violada sexualmente, sim, mas era uma crença fundada em equívocos, né? Porque assim, ela não conseguia suportar a ideia da sobrinha estar sendo cuidada por uma sapatão, né? Uma mulher masculinizada, muito simples. A família toda era muito simples e pobre, mas assim, aquela, digamos, madrasta, que na nossa leitura lá da avaliação, era assim, mais mãe do ponto de vista do exercício da maternidade do que a própria genitora, que também era mãe dessa menina, né? E aí a tia faz uma denúncia, vai para o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar faz os encaminhamentos, Defensoria Pública, surge em cena essa tia, a outra tia que acaba entrando com o processo de adoção, e quando a gente atende essa tia, que morava numa cidade distante, mas ela foi a São Gonçalo para poder resolver outras questões, né? Ela diz que ela entrou com o processo de adoção porque assim fora orientada pela Defensoria Pública e pelo próprio Conselho Tutelar. E era uma tia que não tinha filhos, gostava da sobrinha, mas também disse que não se oporia da sobrinha voltar a ficar com a mãe e a companheira, né? E no atendimento com essa criança, eu me lembro que a gente assim brincando, desenhando com ela, né? E aí ela se desenha entre duas mulheres com as mãos dadas a essas mulheres. E aí eu pergunto para ela, nesse momento ela já estava em torno de 3 anos e pouco, quem seriam aquelas mulheres, e aí ela diz os nomes, né? Que aqui na minha tese eu nomeio por Diva e Rita, né? Ela diz, são minhas mães, são minhas duas mães de verdade, né? Escrever essa história para minha tese foi uma das experiências mais doloridas, porque eu fazia esse ensaio de escrever essa história desde que eu atuei nesse caso, né, na verdade. Eu falei sobre ele no segundo encontro de literatura e homerotismo, que foram encontros que culminaram na fundação da ABE, né, Associação Brasileira de Estudos para a Cultura, aqui em Niterói, mas eu nunca tinha conseguido escrever efetivamente essa história. E aí eu me lembro que em janeiro agora, na fase pesada da escrita da tese, eu consegui escrever, e quando eu terminei essa escrita dessa história, né, a minha tese tem 21 histórias, considerando essas histórias com as quais eu atuei na vara de infância, os encontros que eu tive especificamente para construir a tese, né, são 21 histórias, mas quando eu escrevi a história de Luana, Diva e Rita, eu fiquei 2 dias sem conseguir escrever nada, de tão intensa que foi essa experiência, né? Porque foi muito doído ver o quanto que o preconceito ele produz sofrimento nas pessoas. E aí todos sofrem, né? Quem é preconceituoso, quem é preconceituado, todo mundo sofre, né? Todos nós somos vítimas do que se chama de homofobia, do que se chama de racismo, né? E aí eu digo do que se chama porque para mim a raça é humana. Só que nós, enquanto humanidade, produzimos a racialidade para justificar a escravidão. Assim, então assim, a gente é um forjar, né? E quando eu digo homofobia, porque é um termo que eu não me sinto confortável em usá-lo. Primeiro porque ele
ele entra numa categoria de adoecimento. Eu me lembro que teve um período aí, uns 4 anos atrás, que teve uma marcha do enfrentamento à homofobia, né, em Brasília, e aí tinha uma escrita aí que dizia: a homofobia tem cura, a criminalização. E foi uma situação que me deixou muito inquieto naquele grupo que eu discutia na época. Eu era conselheiro do Conselho Regional de Psicologia aqui no Rio de Janeiro, né? E o nosso grupo ficou muito impactado e afetado com aquele slogan, né? Assim, porque, primeiro, assim, nós da diversidade sexual, os LGBTIQ, né? Passamos anos, décadas, lutando para que deixassem de nos considerar doentes. E aí, quando a gente vai falar do preconceito contra nós, a gente vai e nomeia como uma doença, né? E uma doença que tem cura, e que a cura seria uma punição, seria a criminalização daquele comportamento. Não que eu não pense que o ato de discriminar e de preconceituar não tenha que ser olhado, não tenha que ser tratado, né? E nós não precisamos, assim, enfrentar isso. Eu só tenho dúvidas se a criminalização seria efetivamente o melhor dos caminhos. Essa dúvida eu tenho, né? E aí, assim, então, se a gente já aponta que ser homossexual, e a gente luta hoje para que as travestis e as transexuais, né, sejam retiradas também do rol de doença, nos códigos internacionais de doença, né? Por que categorizar essa prática social que é a homofobia como uma doença? E aí, se a gente diz que é uma doença, é uma questão específica daquele indivíduo. Se é uma questão daquele indivíduo, então a gente pode simplesmente criminalizar, pune aquela pessoa e resolve essa questão. Não acredito que esse seja o melhor caminho. Porque eu penso, e muita gente pensa isso comigo, assim, dos coletivos dos quais eu participo, né, que a homofobia é uma produção social, uma produção coletiva. E é enquanto produção que a gente precisa enfrentá-la. E aí, assim, na minha pesquisa, para poder problematizar e pensar e dar visibilidade às famílias homossexuais que adotaram filhos, né, eu fiz um caminho estudando alguns modos de cuidado com a infância, e passei por algumas culturas, né, e me deparei com um texto muito interessante que fala da sociedade Na, que é uma sociedade no sudoeste da China, sociedade pequena, né, uma comunidade pequena, em que não existe equivalentes linguísticos para as palavras marido e pai. Porque naquela cultura, os encontros sexuais, eles têm um outro status que não nos nossos modos de relação, né? Lá os atos sexuais não têm consequências sociais, assim, não produzem, por exemplo, uma responsabilidade do homem que fecunda aquela mulher, né? Eles se organizam em grupos domésticos, e as mulheres são as responsáveis maior pela família, e todos os homens daquela família, daquele grupo doméstico, desejam que suas mulheres engravidem, porque eles querem perpetuar seus grupos domésticos. Os encontros sexuais deles se dão assim, de uma maneira, para nós, inusitada, para eles, talvez os nossos modos de relação sejam inusitados, né? Que eles têm visitas furtivas e visitas ostensivas. Nas visitas furtivas, as mulheres deixam a janela do quarto aberta, e o homem chega, tira o sapato, deixa embaixo da janela, do lado de fora, e pula aquela janela. Os outros homens que passam, veem o sapatinho ali, sabem que não podem entrar. Mas tudo o que acontece, só acontece por anuência daquela mulher. Agora, tem as suas questões. A mulher nunca visita o homem, a mulher que é visitada. E a partir de alguns encontros, pode também haver as visitas ostensivas, em que esse homem visita essa mulher pela porta da frente, leva presentes e se torna amigo daquele grupo doméstico. Agora, esses encontros furtivos ou ostensivos, eles não pressupõem nenhum direito de exclusividade sobre o corpo daquela mulher. Tanto que quando algum dos homens demonstram algum tipo de ciúme ou de possessividade, eles são rechaçados e ridicularizados pelo contexto social. Porque para os Nas ninguém é de ninguém. E os homens